Mauro César Pereira, eu vou te passar a palavra para te dizer o seguinte, tá? Adivinha quem resolveu aparecer depois dessa polêmica de arbitragem no jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro? Não sei. Nem ideia? Não. Quem poderia aparecer? Ele não fala português. John Textor. John Textor! Mas eu não dou muita atenção pra ele. Ele apareceu depois dessa polêmica. Uma rivalidade com o Palmeiras mirando os jogos da Libertadores, claramente. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro, John Textor apareceu, tá? O John Textor falou, 2 expulsões é pouco, né, pro que teve no ano passado. Ele diz aqui, ó, ele, dono da SAF do Botafogo, né, John Textor debochou após a expulsão de Hulk na goleada do Palmeiras. Primeiro, o dirigente alvinegro comparou o lance ao Dia da Marmota, fazendo alusão ao filme Feitiço do Tempo, em que a personagem Bill Murray passa a acordar sempre no mesmo dia. E depois, né, o John Textor faz a publicação. Ele diz: 2 cartões amarelos em 9 jogos. Você precisa apertar o passo para alcançar o número do ano passado de expulsões. Ou seja, é o John Textor dando aquela cutucada. O Palmeiras é a maior vítima aí nas denúncias do John Textor, que por enquanto não provou nada. Então, por enquanto, tá parecendo uma baita de uma fanfarronice. Eu não cravo, porque não acabaram as investigações, a gente não tem um resultado concreto. Mas como gosta o John Textor de uma mídia, né, Mauro César Pereira? Ele fica provocando essa situação, fica em evidência, tem gente que fica concordando com ele, mas ele não apresentou nenhuma prova concreta até o momento. Acho que ele está forçando uma rivalidade mirando os jogos da Libertadores. Não sei até que ponto isso pode ser até perigoso para o Botafogo, porque isso vai pilhando o botafoguense, vai criando uma atmosfera de, sabe, vamos ganhar de qualquer maneira e tal. O Botafogo não costuma sair bem nessas situações. Eu lembro até de 2007. O Botafogo estava disputando liderança com o São Paulo do Muricy. Aí foram jogar no Maracanã. Então eu trabalhei nesse jogo. Na época eu trabalhava numa rádio, fui comentar esse jogo no Maracanã. E o Cuca era o técnico. O Cuca pilhou tanto o Botafogo, mas tanto daquele jogo. Chegou lá, o São Paulo ganhou com facilidade aquela partida. E dali para frente o São Paulo foi embora, tal, liderou o campeonato, foi campeão brasileiro, bicampeão naquela oportunidade, né, que já tinha sido campeão em 2006 e ganharia mais um título no ano seguinte, 2008. Agora mesmo, recentemente, quando começa a derrocada do Botafogo no Brasileiro? Na derrota para o Flamengo, que é um jogo quando acontece lá no estádio Newton Santos, no Engenhão. Os botafoguenses ficam alucinados, parece o Atlético Paranaense. Fica todo mundo louco, não, Flamengo, aquela ódio, tem que ganhar. Perderam. Dali para frente, tudo desandou. Começou a perder para Cuiabá em casa, tomou virada do Palmeiras, foi em São Januário, tomou virada do Grêmio e perdeu o campeonato, com campanha de rebaixado no segundo turno. Eu não sei, o John Textor talvez não conheça tão bem o Botafogo. Não costuma funcionar bem esse negócio. Ele está criando uma atmosfera, uma onda de grande rivalidade. O primeiro jogo será no Rio. E a definição será em São Paulo. Mauro, eu vou te cortar rapidinho, que a gente vai voltar aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Você estava falando dessa rivalidade que o Textor está construindo com o Palmeiras para as Libertadores, né? Eu acho que é bem perigoso para o Botafogo. Não acho que seja o melhor caminho, não. Até porque o segundo jogo é em São Paulo, né? Não vai decidir lá. O Botafogo tem que tentar fazer um resultado no primeiro jogo. Mas ele está mirando isso aí, não resta a menor dúvida, né? Forçando uma barra. E eu acho que a gente dá muito espaço para alguém que fica fazendo insinuações ou inalações perigosas, como diria o Marcos Braz, mas na verdade são ilações, sem até agora provar. Na hora que ele provar alguma coisa de forma concreta, a gente vai até aplaudir. Pô, tem uma coisa errada, tem uma irregularidade, né? O cara conseguiu provar, ok, mas até agora isso não aconteceu. Aí fica essa coisa, vai para a rede social, faz uma graça e tal. Torcedor às vezes embarca nessa, porque gosta desse tipo de coisa. Mas eu acho que sim, a pessoa fica colocando em dúvida a lisura da competição, me parece que é isso, né? Sem provar nada, não dá, né, cara? Realmente pouco demais. Antes de falar da situação do Dudu... O Botafogo é líder do campeonato.
19 pontos contra 17 do Palmeiras. Eu não sei como é que traduziria chororô para o inglês, que tudo dele é feito em inglês, né? Em inglês, como é que é? Cry, cry, cry. Deve ser isso. Né? Porque é impressionante esse negócio de chororô, gente. Tem uns lugares assim que a coisa é contagioso, né? O cara vem lá de fora, para com isso, John Textor. Pô, vai lá, acompanha o trabalho do Botafogo. O time está bem, liderando o campeonato. Talvez seja um time mais consistente do que o do ano passado. Não há risco momentâneo de perder o técnico, como aconteceu com o Luiz Castro em 2023. Então o Botafogo tem que ficar na dentro, trabalhar e seguir em frente. Para que se envolver nesse tipo de coisa? E provocando, assim, é um dos piores adversários que você provocar o Palmeiras. É um time forte, competitivo, bicampeão brasileiro, que mostrou... Forte psicologicamente. Mostrou força naquela virada 4-3 dentro do próprio estádio onde o Botafogo joga, diante da torcida do Botafogo. Não acho isso nada estratégico e inteligente, sinceramente. Não entendo. Parece que, não sei se é só vaidade, sei lá, besteira. E ó, tem que citar aqui o golaço do Estevão, hein? Meu Deus do céu. Que esse moleque joga, ainda tirou onda lá com a torcida do Galo. Eu também acho que não tem que levar amarelo nada por provocar. Tá sendo xingado, reage, a torcida aceita ou não aceita. O moleque mais uma vez mostrou personalidade, mais uma vez se comporta como protagonista com só 17 anos. 17 anos recém-feitos, hein? É impressionante a maturidade desse moleque, a personalidade desse moleque, o futebol desse moleque. Agora, antes da gente falar do assunto Dudu, porque rendeu muito ontem na coletiva, o Dudu se pronunciou, vai ficar no Palmeiras. Ele disse, não é a hora de sair, tá? Leila Pereira tá meio braba com o Dudu. O Abel Ferreira falou que não tem nada contra o Dudu, nunca brigou com o Dudu. Mas antes, né, ainda falando sobre o jogo, então ainda vou ficar como porco brabo aqui, né, Bruno Prado e Fábio Piperno. Eu queria falar sobre a expulsão no fim da partida do Paulinho. Porque o que eu acho? Pra mim foi um erro do VAR. Pra mim o Paulinho tinha que ter sido expulso, mas o Marcos Rocha também. Porque se tava durante o jogo ainda, o Marcos Rocha deixa assim o cotovelo. É uma cotovelada que ele dá no Paulinho, que foi o que deixou o Paulinho indignado. Aí o Paulinho, ele, olha aí, ó. É uma baita de uma cotovelada, amigo. O VAR, mesmo que depois do apito final, o VAR tinha que ter expulsado o Marcos Rocha, pô. Tinha que ter chamado o árbitro, você expulsou o Paulinho aí na confusão, porque o Paulinho mereceu, deu um chute ali e ficou descontrolado, só que teve a cotovelada do Marcos Rocha. Se o VAR fosse atento e já não tivesse querendo encerrar os trabalhos, parece restaurante, né? Quando tá fechando, todo mundo já começa a tirar a mesa, já começa a te expulsar. Parece que o VAR estava desatento, Piperno e Bruno Prado. Porque o Marcos Rocha também deveria ter sido expulso. Poderia sim. Agora... Poderia não, deveria. Se o Paulinho foi expulso na reação, o Marcos Rocha deixa o cotovelo, Piperno. E é uma baita de uma porrada. Não é aquela só de deixar, não. Ele dá uma porrada, balança a cara do Paulinho, pô. Aí entra na conta do VAR, né? Do VAR. O VAR tem que chamar o árbitro para ver. O árbitro no meio daquele bolo, é possível que ele não tenha visto. Mas chama, e aí o árbitro vai lá consultar. Porque, veja, há algumas situações de jogo. O do Daronco, que a gente falou ontem aqui, né? A arbitragem do Daronco domingo. O Daronco, ele erra demais em lances capitais e muitas vezes a gente joga a culpa no VAR. Não é um problema exclusivamente do VAR. Às vezes o árbitro vai lá, confere o lance e interpreta mal. O Daronco, por exemplo, foi o lance do pênalti lá contra o Flamengo, o pênalti do Davi Luiz. Eu acho que ali o VAR faz a obrigação dele, chama o árbitro, fala, olha, tem um lance aqui interpretativo, é melhor que você veja e confira. Aí o árbitro vai, estou pegando esse lance hipoteticamente, mas tem milhares de outros. O árbitro vai, avalia e dá o veredito dele. Ele é autoridade máxima. Deveria ser assim. Quando o árbitro se coloca no papel que ele tem que exercer de autoridade máxima de um jogo, tem que ser assim. Agora, a obrigação do VAR também é exatamente alertar o árbitro para a possibilidade de lances que mereçam esse tipo de interpretação. No caso do Marcos Rocha, a mesma coisa. O árbitro está ali no bolo, é possível que ele não tenha visto.
até porque o do Paulinho sim foi mais assintoso, ele sai correndo, quer brigar e tal, né? Então é mais fácil para o árbitro ver. Agora, o pessoal do VAR aí agiu como você falou, aí o restaurante fim de noite. Parece que é encerrar os trabalhos e, né, não chama o árbitro para ver. Então, realmente houve um erro em relação a isso. Agora, você vê, com isso aí, com o saldo da batalha de ontem, é que o Atlético Mineiro perde, talvez, seus 2 jogadores mais importantes aí pro próximo jogo, o Hulk e o Paulinho. Né, Bruno? Era uma lance para expulsão, sim, né? O Marcos Rocha dá uma cotovelada e houve uma falha, principalmente do vídeo. O Paulinho também ficou bem irritado, né? Esse tipo de bolo de confusão, e até na expulsão do Hulk, é uma coisa muito típica do jogo aqui no Brasil, né? É um árbitro, até falando mais até do lance do Hulk, é o árbitro querendo mostrar um excesso de autoridade, mostrar quem manda aqui, é jogador querendo reclamar o tempo inteiro. Aí eu achei uma cena horrorosa, aquela lá do Hulk depois falando com a câmera. Parece que é tudo uma interpretação, é tudo aquela coisa de... acho que muitas vezes existe pouca preocupação com o jogo. Existe muita preocupação em mostrar que eu quero mostrar que eu estou brigando pelo meu time. Aí o árbitro também muito preocupado, querendo mostrar a autoridade. Eu já falei aqui, para mim os árbitros deviam apitar todos de máscara, ninguém nem saber quem é o árbitro. O árbitro hoje é o João. Quem é o João? Tanto faz, é o João, tanto faz. Não tem nem rosto, põe uma máscara lá, não interessa. Não tem, o árbitro hoje é o José, ótimo, é o José, tanto faz. Porque é muita preocupação em querer mostrar autoridade, mostrar protagonismo por parte dos árbitros e por parte dos jogadores, muita preocupação também em mostrar, nossa, eu estou lutando pelo meu time, estou lutando por esse escudo, por essa torcida. É futebol, é jogo. Acho que muitas vezes esquecem um pouco do jogo. Onde as coisas se resolvem é no campo, é ali que você vai ganhar, perder, vai ganhar título, é no campo, não é com demonstrações para a galera, tanto da parte da arbitragem quanto da parte dos jogadores. Agora, o Atlético Mineiro, tá? Me mandaram aqui, ele até fez uma postagem. Sabe aquele dublador que sempre faz dublagens de futebol, muitas vezes viraliza? O Gustavo. O Atlético Mineiro postou a dublagem feita pelo cara para mostrar o que foi dito pelo Hulk. Olha só até que ponto tá chegando aí a revolta do Atlético Mineiro. Porque, o que eles devem estar pensando? Já que a CBF não vai mostrar o que foi gravado, o que o Hulk falou, a gente bota a dublagem. Eu vou até falar com o Kaique aí para ver se ele pega. Temos o vídeo. A gente tem o vídeo? Sim. Então vamos botar aí, porque o Atlético Mineiro postou essa dublagem aí para provar o que o Hulk disse. Deixando claro, o Hulk avisou que só tinha perguntado por que ele levou o cartão amarelo e que a expulsão foi um absurdo. Vamos ver aí o vídeo postado pelo Atlético Mineiro. Caralho! Deu amarelo pra mim por quê? Deu amarelo pra mim por quê? Por que você deu amarelo pra mim, pessoal? Por quê? Por quê? Fala por quê? Vai me expulsar por quê? O que eu falei tá gravado aqui, ó. Tá gravado. Aí, tá gravado. Ó, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Ei, registra essa palhaçada. Tá gravado. Tá gravado. Eu perguntei por que amarelo, ele me deu segundo. Tá na câmera. Ei, professor, pela minha filha. Eu perguntei por que ele me deu amarelo, ele me deu segundo. Por Deus. Não tá certo isso não. Não, professor, não tá certo isso não. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele, me deu o segundo amarelo. Só pergunta pra eles, por favor, por quê. Dá as imagens. É a segunda vez que ele me expulsa, é a segunda. Não, vem cá, o que eu falei? Fala o que eu falei. Respeito. Fala o que eu falei. Que isso, cara. Não dá mais, isso tá ridículo, cara. Puta que pariu, cara. Tá demais, cara. Olha aí, ó. É exagerada realmente a expulsão. Sim, é tudo que ele falou. Foi tudo. Não, mas agora tá provado o que ele falou. Por que você me deu um amarelo? Escreveu na súmula, né? O próprio árbitro escreveu na súmula que foi isso que ele falou. Ele perguntou. É aquilo que a gente falou. Não dá para tirar também o Hulk de todos os jogos do Hulk que ele fica reclamando e colocar só esse jogo, como se ele nunca tivesse atuado no campo de futebol. Ele constrói uma imagem. Então ele favorece esse tipo de rigor do árbitro. Errado ou não, você pode achar exagerado.
Mas não dá para dizer que o árbitro está totalmente errado. Alguém pode achar que essa é a forma correta de você agir disciplinarmente no jogo de futebol. Alguém pode achar correto, porque se o cara foi lá, peitou o juiz, o Pepe pode pensar de um jeito, pode pensar de outro. É interpretativo aí, não tem assim. Até vai ao limite. Olha, se levantar, se falar 1 metro de distância é amarelo. Se encostar é vermelho. Não existe isso. Então é todo gestual, o comportamento. E aí tem um pacote que não fica anotado em lugar nenhum. Mas a gente sabe que existe. Então, assim, quando o Hulk age daquela maneira, ele deveria ter sido mais educado, até quando vai ali, né, pelas minhas filhas, segundo a dublagem dele do Gustavo, na hora de questionar o amarelo, a distância, sem peitar o árbitro. Falando a distância, professor, você me deu um amarelo, por quê? Eu não fiz nada, pô. Eu só me queixei aqui, tomei uma pancada, mas eu dei a falta para você está reclamando. Pô, segue o jogo, sai de perto. Agora, o árbitro tem que ter a malandragem também. Sai de perto, cara. Não alimenta, sabe? Sai de perto, deixa o cara lá falando, já deu amarelo. Acho que todo mundo errou um pouquinho aí. É exagerado e o Hulk também, enfim, passa do ponto. E aqui no Twitter do Atlético, quando eles divulgam esse vídeo, em cima eles escrevem aqui, ó. Com qual, oficial do clube, né? Com qual adjetivo podemos definir a arbitragem de ontem? A julgar pela dublagem, uma conclusão é certa. O senhor Rodrigo Wright, né? Menção a José Roberto Wright, por causa daquele jogo Flamengo de 81 lá, Pereira de Lima, faltou com a verdade na súmula do jogo. Olha aí, ó. Ainda chamaram de Wright, né? Porque a grande polêmica da história do Atlético Mineiro... Os clubes gostam de um circo também, né? Faz uma reclamação institucional. Eu acho que isso aí só terapia coletiva. Assim. É uma coisa... Todo mundo na terapia junto para superar, entendeu? Essa narrativa canhestra que é passada de geração a geração, que é pequeno clube, né? Até nesses momentos eles querem falar sobre isso. É muita vontade de se vitimar. Vai mordendo seu galinho aí que ele merece. Eu acho que o Textor comprou o clube errado, porque até pelo histórico, se ele compra o Atlético Mineiro, ia ser um case mundial. Já pensou? O Atlético com essa fama de que puxa o mundo contra mim, né? Nós somos sempre aqui os explorados, os maltratados pelos árbitros, né? por essa entidade globalista que vem aqui atrapalhar a gente, né? Esse conluio mundial. O eixo e tal. O eixo, no caso do Galo, envolve o mundo inteiro. E se o Textor compra isso, né, todo esse caldo de chororô, pelo amor de Deus, né? Já pensou, sem querer trocadilho nenhum com caldo de galinha e tal, mas o fato é que ia ser assim um sucesso retumbante. Olha, o Hulk é o Abel em campo. Agora, o Abel, pelo menos, em 2024... parece que foi, né? Talvez tenha feito terapia, né? Algum media training, então está um pouco mais suave. Acho que o Hulk deveria procurar aí os mesmos instrutores do técnico do Palmeiras. Então, um detalhe, assim, é curioso, isso que é histórico, né? Esse jogo de 81, que os jogadores do Atlético são expulsos, é a mesma coisa com relação... Os jogadores provocam a situação e o Zé Roberto Wright atrapalha o espetáculo porque ele usa de um rigor excessivo e expulsa os jogadores do Atlético. Ninguém concordou com aquela atitude do Wright. Mas o Atlético tinha um time barra pesada, que peitava árbitro o tempo todo. Na final, 3-2 80, também tem expulsões ao final do jogo. Jogadores expulsos. O time do Atlético formado com vários jogadores já cobra criada, em 80 em diante, foi inspirado na derrota de 77 para o São Paulo, quando uma disputa com o Neca, o Ângelo, jogador do Atlético, Neca do Corinthians, na época no São Paulo. Neca foi do Corinthians, né, foi do América, na época estava no São Paulo. Na final do Brasileiro de 77, lá em Belo Horizonte. Quebra a perna do Ângelo. O Chicão joga com a caixa de ferramenta aberta esse jogo. Aí o Atlético monta um time, lembra, mais cascudo. Sim. Pega Jorge Valença, Éder, Palinha, Reinaldo. Reinaldo era um craque, mas era encrenqueiro toda a vida. Né? E você tirou o Chicão de São Paulo para isso aí. Para representar essa mudança de comportamento. Que o time de 77 do Atlético foi vice-campeão invicto. Perdeu nos pênaltis para o São Paulo. Era outro regulamento e tal, era bem diferente do campeonato, mas enfim, era um time muito jovem, muito promissor, e o São Paulo, na experiência do Minelli, inclusive, ganha aquele campeonato. Teve uma história que é saborosíssima, né, contando agora, que é Reinaldo e Serginho Chulapa suspensos. Aí o pessoal do São Paulo vaza que o Serginho vai jogar com efeito suspensivo. Aí vira um pandemônio em Belo Horizonte. Então o Reinaldo tem que jogar, o Rei tem que jogar. Aí vai chegar de helicóptero o Serginho, um frenesi. No final, nenhum dos dois jogou, mas aquilo tumultuou o dia a dia do Atlético. Era final, um jogo único em Belo Horizonte pela melhor campanha, com prorrogação e pênalti se necessário. Um temporal, campo molhado, ajudou o São Paulo a travar a base do jogo e o São Paulo foi campeão ali. O Atlético muda. Então, naquela época,
o Atlético já minimizava o comportamento, parecia até que gostava, né? Pela formação daquele elenco. Esse comportamento mais irracível de alguns jogadores em campo, desafiando o árbitro, a ponto do Wright fazer aquilo que fez, só expulsando todo mundo. E eles tratam como se o Flamengo fosse incapaz de derrotar o Atlético. Ganhou o Atlético no final 80, ganhou outras vezes, na Libertadores, em jogos de campeonato, tudo eram 2 grandes times. O Flamengo era melhor, poderia ter vencido lá em Goiânia, sem problema nenhum. Eles tratam como se nunca fosse. É uma bobagem, sabe? É uma coisa de gente que quer apecanar o próprio clube. E agora fazem com o Hulk a mesma coisa. Muito mais do que defender o Hulk, eu acho que o Atlético deveria internamente discutir com ele o seu comportamento, porque ele prejudicou o clube. Ele deu o motivo mínimo que fosse para o árbitro expulsá-lo. E o prejudicado foi o Atlético Mineiro, que jogou 1 hora de futebol contra o Palmeiras, que é o bicampeão brasileiro, time dos mais fortes do país, com 1 homem a menos. Se o Hulk tivesse um comportamento mais cerebral e menos visceral, ele não teria sido expulso. Então o árbitro exagerou, mas por que você se expôs, Hulk, a esse ponto? Prejudicou o time, mas é o que faz? Não, aponta para o árbitro, fica cavucando as coisas mal resolvidas do passado, que nem terapia coletiva talvez resolva, né? E isso é muito ruim. Perdeu de 4-0, é uma goleada histórica dentro de casa, torcedores com comportamento também totalmente inadequado na comemoração do gol do menino, do Estevão, né? Enfim, eu acho isso muito ruim para o próprio Atlético mesmo, acho que é uma postura... E tem inclusive, eu vi um vídeo aqui na internet, o presidente do Atlético na porta do vestiário, lá de fora do juiz, gritando aos gritos ali. Aí, ó. Então você está voltando de uma punição. Missão dada e missão cumprida. Faz parte. Ô, menino, toma aqui o prêmio de estrela do jogo aqui. Foi o melhor em campo, decidiu a partida. Vem cá. O repórter também ali, né? É uma coisa... Nós já vimos lá em Porto Alegre, por exemplo, o Rodrigo Caetano, quando era dirigente também do Internacional, na porta do vestiário. Vimos o Alessandro, quando era dirigente, na porta do... achando que o VAR estava ali, o VAR estava no Rio, né? Essa cena que foi cômica até. Alessandro do Corinthians. Alessandro pelo Corinthians. E agora o presidente do Atlético. Eu não consigo imaginar o presidente do Real Madrid na porta do vestiário aos berros depois de uma derrota em casa do Real Madrid, né? Aliás, esse retrospecto do Atlético em relação ao Palmeiras está muito ruim. Eles deviam prestar mais atenção nisso, porque em 2001, no jogo da Libertadores aqui em São Paulo, o Hulk perde um pênalti. Verdade. Se faz o pênalti, o Atlético elimina o Palmeiras. Em 2022, ganhava por 2-0 no Mineirão, o Palmeiras não jogando nada e tomou um empate em cima da hora. E aqui em São Paulo tropeça no Palmeiras com 2 a menos. 2 a menos, é verdade. O Palmeiras teve 2 jogadores expulsos aquele dia, o Atlético não conseguiu ganhar. E no jogo de volta, Peperno, faz 1-0, o Vargas tem a bola do jogo, perde um gol feito. Exatamente. E aí o Palmeiras empata naquela jogada. Do Verón, que o Dudu fez o gol. Gabriel Verón, gol do Dudu, né? E leva no gol fora de casa a classificação. É verdade. Essa parte emocional nos confrontos desses dois clubes, de fato, tem favorecido o Palmeiras. E o ano passado, o Palmeiras eliminou de novo, ganhou lá em BH. Exato. O Palmeiras empatou aqui em São Paulo, mas ganhou lá. E lá o Atlético não criou nenhuma chance em 90 minutos. Aqui criou uma, do Paulinho, que ficou lamentando, se o Paulinho faz o gol, então, mas lá não criou nenhuma. Então, sabe, tá na hora de acordar um pouco para isso também.